não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu e viu o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Muito bem, e essa música é muito linda e que tem um conteúdo muito bíblico, muito verdadeiro, que na verdade nós somos únicos mesmos. Eu tenho procurado mostrar isso aqui a todos os nossos assistentes, que temos no mundo hoje 8 bilhões
60 milhões de pessoas, não tem ninguém igual. E já morreram, nasceram e morreram, nasceram, viveram e morreram 146 bilhões de pessoas, sem incluir os dados dos que morreram de Covid-19. Mesmo assim, e nenhuma dessas pessoas eram iguais. Deus é maravilhoso. E com esta nota inicial, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria poder voltar esse contato com vocês, que está aí, já estou vendo que muitos já estão clicando. Eu deixo de citá-los porque não tem como citar todos. E eu vou ministrar nesta noite, como havia prometido desde ontem, sobre o homem, esposo e pai. Por que eu fiz esse destaque? Que não é todo homem que é esposo, como não é todo homem que é pai. Tem um homem que é esposo e é pai. Mas tem também aqueles homens que são futuros pais, futuro esposo. Ok? Muito bem. A leitura bíblica para fundamentar o assunto, o homem, esposo e pai, tem vários textos aqui. O primeiro é Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O outro texto é capítulo 5, verso 25 a 33 de Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros de seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pois bem, depois dessa leitura linda, um tanto longa, mas para fundamentar o que pretendo falar, eu vou mudar já, iniciar como mostrando o lugar do homem na formação da família. O milagre da criação de Adão, na história bíblica, reside no poder divino de criar um ser humano a partir do pó da terra, insuflando-lhe o sopro de vida e dando-lhe uma alma, segundo o que está constando na Bíblia. Então, olha bem, Deus formar o homem do pó. Pó é a unidade mínima do barro. Deus não fez do barro, fez do pó. E o que é o pó? Você botar barro dentro d'água e vai formar um lodo. Se você coar, aquele lodo fica ali, quando secar é o pó. Então um elemento ínfimo, um elemento praticamente sem consistência. Então um milagre, não, gente? Um dos milagres mais estupendos da história humana, foi feito por Deus que fez o homem do pó. Elementos sem nenhuma consistência, fez o homem. E Gênesis 2:24 diz assim: está escrito, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Veja as primeiras implicações que envolvem o casamento contido nesse texto. Primeiro, deixa o homem seu pai e sua mãe. O verbo deixar é verbo transitivo direto e significa mover-se para fora, sair, retirar-se da casa. Nesta interpretação, a primeira coisa que o homem tem de fazer é deixar a casa do pai e da mãe. A própria natureza confere esse dever. Isso porque tem muitos que casam, quer morar dentro da casa junto com os pais e com a mãe. Às vezes a mãe é até culpada, porque se dependesse da mãe, teria seus filhos todos ali perto dela. Não é errado, não. Talvez o comportamento lá Noé. O que é que Noé fez? Deus criou, mandou espalhar pelo mundo todo, e os filhos levantaram a mão, fazem uma torre aqui, e vamos ficar aqui por aqui mesmo. Para poder espalhar, Deus teve que confundir a língua. Se não fosse isso aqui, nós todos falaríamos uma só língua no mundo. Agora tem mais de 200 línguas, mais de 6.000 línguas, por conta desse episódio do capítulo 10 de Gênesis. Agora, a própria natureza confere esse dever, sim. Muitos animais selváticos, particularmente mamíferos, cuidam dos seus filhotes até que estes atinjam a independência e possam viver sozinhos. Quando os filhotes atingem um certo grau de maturação e autonomia, a mãe pode, ou o pai, ou não, expulsá-lo do grupo familiar, dependendo da espécie. Tá vendo? Olha bem, a galinha mesmo já faz isso. Ela choca os pintos, ela cria os pintos, e há um momento que ela vai ensinar os pintos a subirem no puleiro. Quando os pintos conseguirem subir no puleiro, pronto, acabou o choco, ela vai iniciar uma nova postura. E as árvores frutíferas começam a dar os seus frutos quando eles chegam ao tamanho normal. Eles mesmos se desprendem da árvore e se não forem colhidos, claro, às vezes são colhidos, mas se não, alguém não colhê-los, eles mesmo sozinhos se desprendem. Já morei numa casa que tinha vários pés de manga, jambo, manga, o coqueiro, e eu percebi essa realidade. Quando nós não colhíamos as frutas, elas caíam. Só certos homens que ainda não perceberam essa lição que a natureza ensina. Por exemplo, as leoas, elas parem 3, 4 filhotes, e os dois, o macho e a fêmea, criam-nos. Depois de um tempo, o leão, o macho, o pai começa a expulsá-los dali. Eles têm que ir embora, seguir sua vida lá fora. É isso que precisa ser feito pelos homens que casam. O segundo aspecto aqui é se une. Olha bem, se une. O verbo unir significa fazer com que duas ou mais coisas, pessoas ou ideias, se tornem uma só, ou que estejam ligadas entre si. Pode também significar aproximar, juntar, associar ou harmonizar. Foi o que Deus projetou para a família. Mas não é o que está acontecendo. Os cônjuges estão dentro de casa como se fossem duas pessoas diferentes, cada qual no seu canto. Às vezes nem se falam, cada qual cuida de si, e nisso o projeto de Deus é jogado para o canto. Quando o texto diz se une, envolve os sentimentos, as decisões, as expectativas e os propósitos e até a geração de filhos. E depois vem um terceiro aspecto, tornando-se. O verbo tornar no gerúndio é um tempo verbal que indica uma ação que está em andamento, ou seja, que está em progresso ou em curso. Então esse verbo, o tornar, é verbo transitivo direto e predicativo bitransitivo e pronominal. Isso significa fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro, converter-se no sentido passivo, transfigurar-se, transformar-se. Todos esses elementos estruturais mostram as implicações que acompanham ao ato de formar uma família. Agora, quando se fala em formação de família,
qual é o papel do homem na formação da família. Veremos isso aqui agora. As variações no contexto e as variadas lições que encontramos nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, do texto que li, eu dividi aqui, eu tirei e vamos ver aqui. Primeiro, vós maridos, amai vossas mulheres. Primeira coisa aqui, função do homem, vós maridos, amai vossas mulheres. De que forma? Como também Cristo amou a igreja. Aí tudo modelo, né, gente? E assim mesmo se entregou por ela. Em segundo lugar, com que objetivo? O texto explica, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Para que esse amor? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que modelo Deus deixou para os maridos? O verso 26 está explicando. Assim, deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Agora vem com que trato? Aí explica o texto, não machucando-a fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E o verso 29 está explicando, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Agora, por que não machucar? Por que o marido não deve machucar a sua esposa? O verso 30 responde, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, disse Paulo, com que Deus compara a vida conjugal. O verso 32 fala assim, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Com amor próprio, amor narcisista, é isso que Paulo está dizendo aqui, que o homem deve amar a esposa como ele se ama. Aqui é amor narcisista, diz que Narciso foi grego, que ao contemplar sua imagem na água, ficou tão apaixonado com a sua imagem que acabou morrendo ali. Então quando se fala em amor próprio, dizemos amor narcisista. E no verso 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, é um primeiro dever, primeira obrigação, primeiro elemento que é contido na instituição familiar, é que o homem deve amar a sua esposa. Ninguém ama você mais do que você mesmo. Será que tem alguém que é amado por outro e mais do que ele mesmo? Não existe. Nosso amor próprio vai além da imaginação. Todo o nosso ser entra em ação quando o assunto é o amor e a proteção próprios. E é isso que Paulo aconselha, como você ama-se a si mesmo, você deve amar a sua esposa. Pois bem, agora veremos, depois dessa introdução, dessa principal função que o homem tem, amar a esposa, respeitar, existe todo um know-how, todo uma série de coisas que Deus exige para que o homem, marido, executem em relação à sua esposa. Mas aqui, eu estou trazendo aqui os 10 tipos de maridos. Veja aí, quem sabe você que está me assistindo aí, ó marido, maridão, preste atenção, você pode estar inserido nesses 10. Veja qual que você se identifica. O primeiro aqui é o marido calado. O que é marido calado, pastor Isaías? É aquele que nunca comunica seus desejos nessa cidade, ó, borrado, no canto. A esposa e os filhos se sentem distantes dele, pois quando estão juntos, não fala mais do que o necessário, aquela coisa desligada.
Esse comportamento deixa um déficit emocional, prejudicando a comunicação que a esposa sente por ele. Tá vendo? A confiança também. Devido à falta de comunicação, a mulher sente que não pode contar com o marido quando estiver passando por um momento difícil. Isso aqui que é terrível. Mas eu vou apontar aqui dois tipos de homens calados. Primeiro, o passivo. Quem são esses, pastor, que pertencem a esse primeiro grupo de calados passivos? Aquele calado de natureza. É calado de berço, de nascimento. A sua estrutura biopsicológica é de uma pessoa que já nasce com um zíper. Não gosta muito de falar, já é próprio da sua natureza. E tem o outro calado ativo. Esse aqui é alguém que algo o fez ficar calado. Algum trauma o fez ficar assim. Tá vendo? Aí diz o provérbio, gato escaldado de água quente, até de fria tem medo. E gato que foi picado por serpente, corre quando vê uma mangueira. Vê uma mangueira, pensa que é cobra. A Bíblia nos diz em Provérbios 17, verso 28, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Sempre haverá um motivo para o marido ser calado. Aí tem o fator genético, já falei com vocês aí, tem os traumas, ou às vezes para evitar a briga com a mulher que é encrenqueira. Tem marido que é caladão porque não quer envolver-se com brigas com a mulher que é encrenqueira. E Salomão já disse que é melhor ficar num canto sem nada do que junto com a mulher encrenqueira. Mulher encrenqueira não é coisa nova não. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Então, desse tempo aqui já havia mulher encrenqueira. Agora, no segundo tipo de marido, o marido ditador. Quem é ele, pastor? O ditador é aquele que, investido no governo, concentra as suas mãos todos os poderes que ele possa possuir. São os homens brutos e muito bravos que adoram sentir no controle de tudo e sabem ser bastante punitivos quando algo não sai como eles querem. Esse tipo de marido é aquele que cansa muito ou causa muita insegurança na esposa, que sempre está pisando em ovos para não desagradá-lo. Coitado dessas esposas, né? Agora vem os filhos deste homem, costumam esconder tudo do pai por medo da punição. Quanto mais o ditador sente estar no controle, mais a esposa se afasta dele. Aí Provérbios 28, verso 14 e 15, fala assim, ó, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Aí tem outra versão que fala assim, ó, um ditador corrupto, aqui se refere ao marido, esse marido que domina um povo miserável, é algo como um leão rugindo enfurecido, ou como um urso feroz atacando esfainado, enraivado. Agora vem, coitado dessas esposas que tem o marido assim, e coitado dos filhos, meu Deus do céu. O terceiro tipo de marido aqui é o marido amoroso. Claro, toda regra tem exceção. Esse marido é o melhor amigo de sua esposa. Que homem amoroso. Eu mesmo sou assim. Ele não se irrita com facilidade. Demonstra interesse por ela e sabe ser sincero no que quer. A maior necessidade de uma esposa é se sentir amada. O marido que sabe demonstrar isso, conquista a mulher todos os dias. E isso não significa que ele a mima sempre ou que faz tudo o que ela quer. Ser um marido amoroso é se importar com o bem-estar da sua esposa,
valorizar a opinião dela quando for tomar as decisões e mostrar que gosta de estar com ela no dia a dia. Ele tem o seu olhar focado no bem-estar da sua esposa e em todos os seus aspectos, físicos, material, espiritual e emocional. Este marido está conforme o que Deus projetou para ele e aferido por Paulo em Efésios capítulo 5, diz assim, verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você, mulher que está me assistindo aí, tiver um marido assim amoroso, ó, parabéns e glorifique a Deus, porque esse marido é bênção. O quarto tipo de marido aqui é o marido teimoso. Ai, ai. Teimoso é o que teima, é o turrão, cabeçudo. Geralmente esses homens que têm a testa descoberta, este homem pensa que só ele é o certo. Ignora completamente a opinião da esposa quando vai tomar decisões. Quando a esposa não concorda com ele, ele tende a tratá-la como um ignorante. Quando um homem age assim, destrói a autoestima da mulher. Geralmente causa ansiedade, que pode ser descontada na comida. Aí muitas mulheres ficam gordinhas porque nessa situação começa a apelar com uma fuga. Claro, ressalvando que nem toda gordinha é por causa dessa situação, gente. Vamos ter cuidado aí. Também pode causar um desânimo geral sobre a vida, que faz ela se tornar menos vaidosa e se descuidar de si mesma. Ela se entrega, abandona, fica toda ali, uma coronga, não arruma cabelo, não arruma nada, toda ali desprezada por conta dessa atitude, dessa conduta do marido teimoso. O Salmo 32, verso 9 diz assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tenha entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Ó, presta atenção, se você é esse marido, cuidado, viu? Deus tem cabresto para colocar aí. Se você não se der por avisado e com esta live você não se converter, ou você não mudar, olha o cabresto de Deus na sua boca. O quinto marido aqui é o marido explosivo. O que é isso, pastor? É o indivíduo determinado pela incapacidade de gerir os impulsos agressivos, acarretando ataques de fúria. Esse é típico do machista. O machista acha que para ser macho é preciso ser bruto e que a mulher deve aguentar tudo quieta, senão apanha, leva porrada. Todos os dias esse homem explode por algum motivo. Não tem esse dia, até de domingo, dia do Senhor. A esposa deste homem não se sente confortável com ele. Afinal, nunca sabe qual comportamento vai fazer ele ter outra crise de fúria. A casa fica em paz só quando ele está longe. Conheci alguns casos que a esposa estava em paz. Quando ela avistava a chegada do marido, ela dizia, sangue de Jesus, como se fosse o tentador que estava se aproximando dela. E os filhos, pastor? E os filhos corriam e se sentavam no sofá, todos assustados e com medo. E Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 14:17 ele diz assim, se você tende a ser explosivo, reconheça-o, lembre-se de quem é irritadiço faz tolices. E ainda 29:11 de Provérbios, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio encobre, reprime-a. Então você que está aí me ouvindo, me assistindo aí, se você é marido explosivo, vigia, viu?
O sexto tipo de marido aqui é o marido perfeccionista, que é aquele que tem tendência a procurar exageradamente a perfeição. Uma pessoa perfeccionista é aquela que busca constantemente a perfeição, estabelecendo padrões elevados e inatingíveis. Esse traço de personalidade pode ser saudável ou nocivo, dependendo do impacto que causa na vida da pessoa. Eles são exigentes demais em tudo. É muito semelhante ao marido ditador, só que menos bruto e menos punitivo. O marido perfeccionista trata a sua mulher e seus filhos como se estivesse administrando uma empresa e ele fosse o chefe. Neste caso, a esposa deixa de ser esposa e os filhos deixam de ser filhos. São meros empregados e ele simplesmente aplica as leis trabalhistas sem dó e sem piedade. Esse aqui é o legalista, esse aqui é terrível. Está sempre pedindo que as coisas sejam como ele quer. E a esposa se sente anulada e sobrecarregada. Segundo alguns psicólogos, o perfeccionista baseia seu valor naquilo que os outros pensam dele. Isso aqui é terrível. Há dias atrás eu fiz uma live sobre isso, dessa tendência, dessa preocupação que as pessoas têm de querer atender, viver em função dos outros. E Gênesis 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E Mateus 5:48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que Deus guarde e abençoe. O sétimo tipo de marido aqui é um marido crítico. Tem esse também, pastor? Tem. Conheço alguns. Ele está o tempo inteiro vendo os defeitos da esposa, sempre criticando o que ela faz, o jeito dela e a aparência. Muitas vezes ele se sente como um monstro por causa das críticas, ou ela se sente às vezes como um monstro por causa das críticas dele. A autoestima dela é profundamente afetada. A mulher passa a sentir vergonha de quem ela é, e isso afeta a aproximação dos dois, principalmente se tratando da vida sexual. Conheço casos que ela se isola, ela até se recusa a manter relações sexuais por conta desse elemento crítico, que ele critica tudo, é marido terrível. E o que é que diz a Bíblia, pastor, sobre isso aqui? Lucas 17, verso 3, diz assim: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E em Mateus 7, verso 1 a 3, Jesus falou assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque como com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão ou vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Isto aqui, gente, é essa questão de muitos maridos serem críticos. Meu Deus do céu, isso aqui é um mal que você não imagina quanta dificuldade, torna o lar um caos. O oitavo tipo de marido aqui é o marido indeciso. Será que tem marido indeciso, pastor? Tem. São os que jogam todas as decisões para a mulher. O filho vai falar: meu painho, deixa eu ir na casa do meu colega João, é com sua mãe. Painho, eu quero comprar uma roupa, é com sua mãe. Tudo ele joga para cima da mãe. Possivelmente eles acreditam que estão sendo bons para ela, mas a está sobrecarregando. Ele pensa que com essa conduta, como 73% da conduta é inconsciente, ele pensa que isso está agradando a sua esposa. Não.
está sobrecarregando-a. Esses são os maridos que jamais fariam uma surpresa para a esposa, afinal, não tem garantia de que ela irá aprovar 100%. Seja uma hora do jantar, do momento de comprar uma casa, eles sempre querem que a esposa decida o que fazer. Eles não são maduros, companheiros, parecem mais com o filho do que um marido. A indecisão na Bíblia é frequentemente associada à falta de fé e à inconsistência ou à inconstância. Tiago, capítulo 1, verso 8 e 1, verso 6 e 7 diz assim, ó, destaca uma pessoa indecisa é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento e que não pode esperar receber nada do Senhor. Aí disse Tiago ainda, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Coitado da esposa que tiver um homem assim, um marido assim. E os filhos? Eu tenho perguntado a alguns filhos, você quer ser o que? Não sei. O pai é indeciso, o pai não inspira nada. Será que esse tipo de pai é igual o pai que o pastor Cláudio Duarte chama de pai banana? Marido banana? Não sei. Agora vem o nono tipo de marido, que é o marido brincalhão. E tem muitos assim. Esse pode ser divertido no começo, porém não leva nada a sério. Nem mesmo que é muito importante, ele não leva a sério. Esses maridos não planejam nada, deixam a vida me levar, como diz a música aí popular. A mulher não se sente nada segura em relação ao futuro com ele. Sente medo de casar, se for namorado, de ter filho. E afinal não consegue vê-lo como alguém maduro, capaz de enfrentar os desafios da vida com ele. E Provérbios 26, verso 18 diz assim, quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. Olhem o que Efésios 5:4 fala. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes mas ao invés disso, ações de graça. Essas brincadeiras às vezes são daninhas. Tudo tem a sua hora, o seu momento. Mas tem marido que é o tempo todo brincando, tudo que ele leva na brincadeira. E eu conheço o caso de um cidadão, morava numa região muito afetada por lobos, e um dia ele inventou de gritar, venham cá vizinhos, corram, me socorram aqui do lobo. Aí aqueles vizinhos próximos vieram com facão, com machado, com cacete, com armas para livrar aquele vizinho do ataque dos lobos. Quando ele chegou lá, disse, vizinho, desculpa aí, foi uma brincadeira. Então, os vizinhos voltaram para suas casas. Passado um tempo, aquele cidadão fez a mesma brincadeira. E todos os vizinhos vieram de novo, vizinho, desculpa aí, é que eu sou assim mesmo, sou brincalhão. Aí os vizinhos voltaram para suas casas. Terceira vez, já não era mais uma brincadeira. Os lobos vieram de fato e atacou aquele homem, atacou aquela casa, fez o arraso. E no outro dia, aquele homem encontrou com os vizinhos, vizinhos, gritei tanto e ninguém veio me socorrer. Oh, que pena, eu não, como é possível os vizinhos não me socorreram? Aí os vizinhos disseram, vizinho, você gritou uma vez, a gente veio, você disse que era mentira. Gritou a segunda vez, a gente veio, você disse que era mentira. Aí na terceira vez, nós pensávamos que também era mentira. Aí ninguém veio. E é isso que acontece com quem leva as coisas na brincadeira. Se você é desse tipo de marido, preste atenção. E finalmente, o 10º tipo de marido aqui é o marido insensível. Tem marido que é insensível, pastor? Tem. Quem são os maridos insensíveis? São maridos grosseiros,
são os que não conseguem perceber as necessidades da esposa, aqui tanto física, emocionais, espirituais e sexuais. Eles falam coisas sem pensar, que machucam a esposa, e quando ela expressa isso, eles a julgam como fraca. Se for crente, então, meu Deus do céu, é tanta exortação, tanto estudo bíblico que dá para a esposa. Esses homens podem humilhar a mulher com piadinhas, até mesmo diante de outras pessoas ele faz isso. Também não expressam amor ou qualquer sentimento de carinho. Conheço um casal, um casamento que começou a se desmoronar num encontro de casais. Olhe bem, esse casal foi para o encontro de casais. E lá, dentre as dinâmicas que sempre acontecem na reunião de casais, 5 casais foram chamados na frente. E foi solicitado que cada um daqueles cônjuges fizesse declaração de amor para o outro. Os 4 foram bem-sucedidos e todos gostaram. Muita declaração de amor. Foi lindo. Mas o 5º casal ficou lá, sozinho. Quando interrogado, o que ele ia falar para sua esposa, ele com a maior frieza falou assim: eu vou dizer o quê? Ela já sabe que eu amo ela? Meus queridos assistentes, isso aqui foi o fim da picada. Esse casamento se desmoronou a partir dessa hora. Falar o quê? Ela já sabe que eu amo ela. Foi o cúmulo. Foi o fim da picada. Aquela esposa ficou tão frustrada e envergonhada. Ela me disse: pastor, ali acabou meu casamento. E acabou mesmo. Hoje eles já estão divorciados, ela casou com outro homem. Preste atenção nisso aqui, gente. Os maridos insensíveis costumam se aproximar da mulher somente quando quer ter relações sexuais. Vem com aquele carinhozinho, aquele chamegozinho. Mas, conheço um que passava de vez em quando, passava uma temporada isolado. A mulher nem sabia o porquê ele estava isolado. Ele lá caladão, lá pelos cantos, até trocava de cama. E quando a esposa perguntava a ele não dava explicações. Só que um dia ele falou assim: se você me largar, você não vai achar um homem, um marido igual a mim. Que petulância é essa, gente? Infelizmente, tem muitos maridos assim, petulantes. Que Deus o guarde. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você.
não te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Do amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Que música linda! Cada dia Faz você voltar no tempo e no espaço, vez. especialmente os corações apaixonados, né? Muito bem. Nada nunca Agora vamos iniciar agora as reflexões finais para essa live nesta noite. Primeiro, você se encaixou em qual desses 10 tipos de maridos? Em qualquer que você acha que se encaixa, todos têm consequências boas ou ruins, a depender do que foram apontadas à luz das Sagradas Escrituras. Quais consequências você acha que terá? Segundo, você viu também que quando Deus projetou a família, Ele também pensou no papel que o homem teria no contexto da família, como líder, provedor, administrador, esposo, marido, pai exemplar. Então, voltando aqui, líder. Numa casa que o marido não é líder, alguma coisa está errado. Provedor, aquele marido que não está nem aí, não vai chegando. Preguiçoso, não gosta de trabalhar, não mantém a casa. Às vezes depois tem que dividir o que ela ganha para a manutenção da casa. Esse aqui não é provedor, não. Tem um marido administrador que Deus espera, ele não administra nada. Tem o esposo, esposo é esposo. Esposo é aquele que tem uma mulher, tem uma esposa. E marido, igualmente, tem uma esposa. Pai exemplar. E você, se comparando com todos esses adjetivos, como se sente? Sei que não é tão fácil viver a dor. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber
Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa tão rica oportunidade com que Tu nos agracias de estar na Tua presença, de poder ministrar esse conteúdo que nos propiciou a Tua palavra, as experiências dos homens que Tu levantaste para nos escrever o que escreveram. Agora, Senhor, eu Te peço o favor desses assistentes que estão aí. Senhor, ilumina as mentes deles, abre os olhos deles para eles poderem enxergar que precisam ser aquele marido que Tu mesmo planejaste quando criaste a família. Eu Te peço, ajude, Senhor. Alguns estão assim meio lerdos, às vezes até porque não tiveram o referencial paterno, aquelas famílias que o pai foi ausente, e eles não, ou foram criados com vó, com a mãe, com a tia, não tiveram referenciais. Senhor, fala com eles aqui agora, que eles possam, Senhor, acordar na Tua presença, para que Tu continues abençoando. E é no nome de Jesus que eu Te peço, em favor daqueles que onde me assistir depois esses vídeos, Senhor. Leva a Tua bênção para eles, em nome de Jesus. Amém. Sei que não é tão fácil viver a dor E há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não podem. Essa música é muito linda. Eu celebrei muitos casamentos. Só uma igreja só que eu trabalhei, celebrei 57 casamentos. E essa música foi muitas vezes ouvida. Eu fico feliz, já completei 55 anos de casados, 9 filhos. Eu quero que você também seja abençoado, agraciado com a mesma graça com que eu fui agraciado. Muito obrigado pela sua atenção. A próxima live será sobre a mulher. Deus abençoe. Obrigado por nos assistir.